tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar a falar da Esther, a órfã que se tornou rainha, que está diante de uma situação muito difícil e ela não pode se omitir. E ela pediu para o seu primo Mardoqueu e todos os judeus jejuarem por ela, porque ela vai entrar para falar com o rei sobre aquele decreto que Amã fez de matar todos os judeus. Será que Esther vai ser recebida pelo rei? Será que ele vai levantar o cetro para ela, ou ela vai ser morta segundo as leis dos medos e persas e todos os judeus também? Vamos saber, mas antes disso eu peço para você compartilhe com seus amigos, para que eles também possam assistir estas mensagens, esses relatos bíblicos. Se você gostou, curte ali e compartilhe, tá bom? Faça o seu comentário naquilo que as mensagens estão edificando você, as suas experiências, tá bom? Bora lá, vamos falar sobre Esther no terceiro episódio. Já fazia um mês que o rei não solicitava a presença de Esther. Será que ele estava apaixonado por outra? Será que havia enjoado da rainha? Será que estava aborrecido com ela? Será que estava mal-humorado? Qual seria a reação do rei se Esther entrasse diante dele sem ser chamada? Será que a absolveria, ergueria o cetro de ouro a seu favor ou consideraria a sua atitude uma afronta? Contudo, não havia outra maneira de Esther saber. A questão era urgente. Esther precisava agir como rainha pertencente à linhagem de Israel. Não poderia se calar diante da ameaça do extermínio do seu povo. Se o rei não a convocasse naturalmente, ela precisaria se expor ao risco de ser morta por ter entrado na presença do rei sem ser chamada. Seria uma mártir no meio do seu povo. Ela dependia tão somente do favor de Deus, da intervenção milagrosa do Deus de Israel. 3 dias depois, Esther se vestiu dos seus trajes de rainha. Como nós falamos no episódio anterior, Esther esteve 3 dias jejuando e buscando a Deus, e todo o povo de Israel jejuaram por ela, pedindo que Deus estivesse intervindo nesta questão. Então, passado esses 3 dias de jejum, Esther se vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei. O rei Assuero estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro. Ai, que bom! Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão como sinal que ela era bem-vinda em sua presença e não corria mais o risco de ser morta segundo a lei dos persas. Chegou a hora, o momento oportuno de suplicar o favor do rei pela vida e sobrevivência do seu povo. Ela deveria neste momento declarar a sua origem ao rei. Esther com certeza estava concentrada de como dizer, de como se portar e quando a hora exata de falar. Ela precisava conter os seus impulsos femininos, de procurar a melhor forma, o melhor momento para revelar ao rei o que estava acontecendo. Isso é muito importante. Quantas vezes, por não controlar os nossos impulsos, nós nos precipitamos e colocamos tudo a perder. Esther não podia vacilar um instante sequer. Ela precisava ser prudente e sábia. O rei perguntou para Esther qual era o seu pedido, pois estava disposto a lhe dar metade do seu reino. Esther lhe disse que se fosse do agrado do rei, que ele aceitasse seu convite para jantar com ela, pois ela iria preparar um banquete e também que o rei pudesse levar o seu oficial Amã. Que estranho!
o que Esther estava pretendendo com isso? Se arriscou tanto para convidar o rei para um banquete, um jantar especial, e além do mais convidou aquele insuportável inimigo dos judeus, o mau Amã. Que contrassenso! Será que Esther estava perdendo o juízo? Calma! Tudo fazia parte do plano que Esther estava explorando com muito cuidado. Ela precisava encontrar o momento exato e a maneira certa de agir. O rei Assuero atendeu ao pedido da rainha Esther e compareceu ao banquete que ela havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar-lhe qual seria o seu pedido, que seria prontamente atendida, pois o rei estava disposto a dar-lhe até metade do seu reino. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se agrada a atender e conceder o meu pedido, o rei e Amã venham amanhã ao banquete e que lhes prepararei. Responderei então amanhã a pergunta do rei. Por que será que Esther não declarou o que estava acontecendo? Será que estava com medo? Porque ela estava protelando mais uma vez? Com certeza, Esther estava em oração e muitos também estavam intercedendo ao seu favor, pedindo que Deus lhe desse sabedoria. Esther precisava a cada momento controlar a sua ansiedade, seus impulsos, né? Para ter discrição e encontrar o momento certo para revelar o que estava acontecendo ao rei. Naquele dia, Amã saiu alegre, contente, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, que não se prostrou em reverência à sua presença. Amã, porém, se conteve e se gabou diante de Zeres, sua esposa, e de seus amigos e seus familiares a respeito da sua riqueza, sua grande família, e agora da sua honrada posição ao lado do rei, de modo que foi o único oficial convidado para o banquete oferecido pela rainha, além do próprio rei. E ainda mais, era também convidado para o banquete do dia seguinte. Disse também que apesar de tanta honraria, ainda não estava feliz, porque aquele judeu Mardoqueu que estava na porta do palácio o incomodava, porque ele não estava se prostrando diante de Amã. Amã era um homem orgulhoso e presunçoso e não se continha com o fato de ter conseguido honra, junto ao rei. O seu maior desejo era a destruição completa dos judeus. Mal sabia Amã que a própria rainha Esther também era judia. Enquanto ele se gabava junto com seus amigos e familiares e não imaginava todo o seu maligno plano, ele não imaginava que os judeus poderiam sofrer uma reviravolta. Zeres, sua mulher, juntamente com seus amigos, lhe fizeram uma sugestão que ele construísse uma forca e pedisse logo de manhã a permissão do rei para enforcar Mardoqueu. Que sugestão maldosa de sua mulher! Mas Deus estava no controle de tudo e Deus contemplava a fidelidade daquele judeu Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso solicitou que trouxessem o livro onde ficavam registrados os acontecimentos do reinado e pediram que lessem para ele. E justamente leram para ele o relato da atitude de Mardoqueu ao livrar o rei da morte e ao ouvir a trama dos assassinatos, dos que estavam prevendo o assassinato do rei, Bigdan e Teres. E daí Mardoqueu estava registrado que Mardoqueu havia contado para a rainha e esses traidores foram enforcados e assim o rei foi livre, foi salvo. E assim o rei perguntou se Mardoqueu havia sido recompensado de alguma forma por aquela atitude, mas lhe responderam que não havia sido feito nada a esta questão.
Neste momento, Amã estava no pátio e o rei, ao avistá-lo, solicitou que se aproximasse. Amã havia comparecido à presença do rei com a finalidade de solicitar autorização para enforcar Mardoqueu. Mas, mesmo antes de iniciar o seu relato, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que vista este homem com um manto do próprio rei e coloque a coroa real em sua cabeça e desfile na cidade de Suzã, com este homem montado em um dos cavalos do rei, conduzido por um dos seus mais nobres príncipes. E o condutor deve ir proclamando pelas ruas: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei gostou da sugestão de Amã e mandou que ele se apressasse, pegar o manto, a coroa e o cavalo real e proceder tal honraria ao judeu Mardoqueu. Que surpresa para o mau e orgulhoso Amã! Ele próprio teve que conduzir o seu inimigo Mardoqueu, montado no cavalo do rei, vestindo o manto e a coroa real pela cidade de Suzã. E ainda teve que proclamar em alta voz a sentença que ele mesmo sugeriu. Isto é o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar. Com isso, não se pôde solicitar ao rei que Mardoqueu fosse enforcado e que a forca fosse que já havia sido construída, né? Então, quando terminou o desfile com Mardoqueu, Amã foi correndo para sua casa, aborrecido e humilhado, e contou a sua mulher Zeres e a seus amigos o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como também Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas o levaram ao banquete que Ester havia preparado. E seria o segundo banquete. Olha, o que será que vai acontecer nesse banquete? Será que Ester realmente vai falar, vai tomar coragem, vai falar o que está acontecendo? Será que o mau Amã será desmascarado? A justiça vai ser feita? Ou o povo judeu vai ser massacrado, humilhado e morto? Você saberá no próximo e último episódio de Ester, a órfã. Isso, menina, isso, minha querida, você muitas vezes enfrenta situações difíceis e que você tem que tomar atitude. Não se precipite. Se inspire no exemplo de Ester. Ester estava diante de uma situação muito delicada. E ela precisa ter muita prudência, muita sabedoria. Ela estava buscando em Deus em oração e controlando a sua ansiedade. Esteja imaginando a ansiedade que Ester estava. Mas ela estava tendo autocontrole, domínio. Estava sendo serena numa situação tão delicada. E nós vamos ver o desfecho dessa história e aprendendo com Ester. Vamos orar agora? Senhor Jesus, eu quero abençoar a mulher que está me ouvindo, o homem, a família, o jovem, a criança. Ó Deus, e que Tu possa estar controlando as nossas ansiedades. Que nós possamos aprender a buscar em Ti diante das adversidades, das decisões difíceis, das situações que nós devemos enfrentar. E buscar ao Senhor e ter equilíbrio, ter domínio próprio, bom senso, Senhor. Nos livra de precipitações, de agitações, ó Pai, que só aumentam as dificuldades e causam mais transtornos ainda. Mas que possamos buscar no Senhor e agir com prudência, com sabedoria. Ó Deus, que com certeza o Senhor nos estará dando vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no coração.